Salve, salve, galerinha! Vamos trabalhar a parte de equilíbrio, deslocamento. Deslocamento, ó. Se eu jogar um pino para cá, eu tenho que jogar o outro para cá para aumentar. Se eu jogar isso para baixo, eu tenho que jogar esse aqui para ficar a mesma altura. Se eu jogar isso para cima, eu tenho que jogar o outro para ele ficar para cima. Se eu jogar mais para cima, eu tenho que jogar o outro para ficar mais para cima. Se eu jogar isso para baixo, o outro tem que vir para baixo. E aí, conforme eu vou trabalhando aqui. É isso. Se eu aumentar esse, o outro aumenta. Se eu aumentar esse, o outro aumenta. Se eu diminuir esse, aí o outro também vai ter que estar alto, vai ter que diminuir. Entrar em equilíbrio. As velocidades. E o princípio de Le Chatelier trabalha com isso, com esses comportamentos. Então, o princípio de Le Chatelier é: se uma perturbação é aplicada a um sistema em equilíbrio, o sistema se ajusta contrário a essa perturbação e estabelece o equilíbrio novamente. É tipo isso aqui, ó. Botei o livro aqui. Agora eu tenho ali 12 livros. Tudo bem? Aí o Anderson vai chegar aqui e falar assim: não, velho, ali só pode ter 11 livros. E ele leva esse livro embora. Leva o livro embora. Aí eu chego e falo: não, velho, eu quero pegar um livro para mim. Peguei o livro para mim. Aí o Anderson fala: não, velho, lá tem que ter 11 livros. E aí, sempre tem 11 livros aí. O equilíbrio está sendo perturbado e alguém desloca, né? O próprio sistema desloca de forma a ficar novamente em equilíbrio. Certo? Então, é isso. É um sistema de balança. O sistema sempre se opõe à perturbação aplicada ao novo equilíbrio. Um outro exemplo que eu gosto de fazer é assim, ó. Eu posso estar falando com vocês aqui, e aí eu vou falando cada vez mais baixo, bem baixinho. E quando eu vou falando baixinho, você vai ficar querendo me ouvir. E quando você quer me ouvir, você aumenta o volume. Só que agora eu vou começar a falar alto, velho. E aí quando eu começo a falar alto, você vai aí e abaixa o volume. Ou seja, você faz contrário à perturbação. Se eu abaixo a voz, você aumenta o volume. Se eu aumento a voz, você abaixa o volume. Então, o sistema vai sempre contrário à perturbação, beleza? Isso é o princípio de Le Chatelier. As perturbações podem ser em 3 níveis, tá? Em 3 níveis. Vou colocar os níveis das perturbações. Ela pode ser na concentração. Ela pode ser na temperatura. Ela pode ser na pressão. E tem uma que ela não vai ser, que eles falam de catalisador. Catalisador não desloca equilíbrio. Ele só faz o equilíbrio chegar mais rápido. Beleza? As propriedades que alteram são concentração, tesão e pressão. Beleza? Então vamos começar com a perturbação da concentração. Se a gente perturba a concentração, você lembra que o equilíbrio químico ele é dado assim: a velocidade da direta é igual à constante direta concentração dos reagentes e a velocidade da inversa igual constante inversa concentração dos produtos. Então eu tenho que VD igual a VI. Então eu tenho que KD, concentração dos reagentes, é igual a KI, concentração dos produtos. O que vai acontecer se eu aumentar a concentração dos reagentes? A velocidade da direta vai ficar maior do que a da inversa. E aí eu vou estar com
os reagentes fabricando mais produtos. Então, eu vou estar deslocando para direita. Agora, se a concentração dos produtos for maior que a dos reagentes, ou se eu adicionar produto, a velocidade da inversa vai ficar maior do que a da direta. E aí, quando eu faço o aumento dessa concentração, desloca para os reagentes. Então, aumentou o produto, desloca para o reagente. Aumentou reagente, desloca por produto. Por quê? Porque você aumenta a velocidade daquilo que você está aplicando. E ele vai contrária à perturbação. Ele vai tentar diminuir essa velocidade, levando o equilíbrio para o outro lado. A mesma coisa é, se eu retirar reagente, a velocidade da inversa, da direta, vai ficar menor do que da inversa, e aí eu vou deslocar para os reagentes. Se eu retirar produto, a velocidade da inversa vai ficar menor, e aí eu vou deslocar em direção aos produtos. Eu vou tentar repor o produto que foi tirado. Eu vou tentar repor o reagente que foi tirado. Eu vou tentar tirar o reagente que foi colocado. Eu vou tentar tirar o produto que foi colocado. Então é assim que funciona o deslocamento por concentração. Um exemplozinho que eu posso dar para você é esse daqui, ó. Eu tenho uma substância, um íon, o H+, reagindo com uma substância X-, um ânion X-. Quando eu faço isso, eu formo o HX-. Não, aqui, o HX aquoso. Só que tem um detalhe. Vou te falar agora. O HX é amarelo. E o X- é azul. Beleza? Então, eu tenho um sistema aqui, a qual ele está amarelo. Eu tenho um sistema aqui, a qual ele está amarelo. Beleza? Então, ele está cheio de HX. Então, tá lá, ó. Meu sisteminha aqui, ó. Tá amarelo. Ele está cheio de HX. Então, a concentração de HX está elevada. Beleza? Só que tem um detalhezinho. Eu vou jogar uma base nesse sistema. Quando eu começar a jogar a base, olha lá o sisteminha começando a ficar azul. Por quê? A concentração do H+ vai diminuir e o equilíbrio vai deslocar para esquerda. E aí vai ficando azul. Beleza? Isso porque eu joguei uma base. E a base diminuiu a concentração de quê? De H+. E na hora que a base diminuiu a concentração de H+, ela fez aparecer o azul. Olha lá o azul aparecendo. E o azul vai aparecer, e o azul vai aparecer. E o azul vai aparecer. O azul vai aparecendo. Olha lá, vai ficando azul. Ainda tem HX? Ainda tem HX, ó, amarelo aí, ó. Mas está virando tudo o quê? Azul. Está deslocando o meu equilíbrio para onde? Está deslocando o meu equilíbrio para direita, para a esquerda. Até ficar completamente azul. Ou seja, predominou
o X menos em relação do HX. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu agora vou... Então esse aqui foi o meu primeiro ato, quando eu joguei uma base. Só que agora eu vou jogar um ácido. Então eu vou aumentar a concentração de H+. Se eu aumentar a concentração de H+, meu equilíbrio vai deslocar para onde? Para a direita. Porque o meio vai ficando com muito H+, e o H+ vai formando um HX. E tá lá, ó lá, joguei injetei o ácido lá dentro, ó. Ó lá, tchum, 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 tchum. Pronto, agora tá amarelo. Ou seja, se eu diminuir a concentração de H+, ele desloca para o lado dos reagentes. Se eu aumentar a concentração de H+, ele desloca para o lado dos produtos. Beleza? Então, esta é a conclusions que nós pegamos. Se adicionar reagente, desloca para os produtos. Se retirar reagente, se adicionar reagente, desloca para os produtos. E se adicionar produto, desloca para os reagentes. Ou retirada também, funciona. Beleza? Gente, foi? Tranquilo? Então tá bom. Vamos para a próxima. Vamos para frente. Com relação à temperatura. Vamos tratar a temperatura como se ela fosse um participante da reação. Como se ela fosse um reagente ou se ela fosse um produto. No nosso primeiro caso, vamos observar uma reação exotérmica. Uma reação exotérmica, nós temos um ΔH maior que zero. Tudo bem? Ou seja, o calor está no produto, saindo. Tudo bem? Então eu pego aqui, ó. Eu pego aqui CO2 gasoso mais H2O líquido, formando H2CO3 aquoso mais energia. Tudo bem? Está no produto. Se eu aumentar a temperatura, se a temperatura for elevada. Então, vamos dizer que nós temos a temperatura aqui em 20 graus Celsius e ela será elevada para 60 graus Celsius. O que vai acontecer? Princípio de Le Chatelier. Você está sendo fornecida mais energia do que o sistema está acostumado. Então, está aumentando a concentração de energia. Se está aumentando a concentração de energia, desloca para o sentido contrário. Nesse caso, desloca para onde? Para os reagentes. Lembrando que esse sentido aqui é endotérmico, inverso, e o sentido direto é exotérmico. Quem determinou isso foi o ΔH. Beleza? Então, numa reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, ela desloca para os reagentes, para o sentido endotérmico. Beleza? Vou fazer também contigo uma coisinha que é a análise gráfica. Só que quando faz análise gráfica, você vai perceber uma coisa. No início, nós tínhamos os reagentes e esses reagentes formavam o produto. Espera aí que eu vou melhorar esse gráficozinho, não ficou legal não. Vamos lá, de novo. Nós tínhamos os reagentes e os reagentes formavam produto. Quando eu aumentei a temperatura, né? Aqui é entalpia, né? Caminho da reação. Quando eu aumentei a temperatura,
a energia dos reagentes também vai estar maior. Então, eu vou para um ponto chamado R'. Então, R', onde a energia dos reagentes está o quê? Está maior. Quando isso aconteceu duas coisas. Diminuiu a energia de ativação. A energia de ativação diminuiu. Outra consequência. O ΔH também o quê? O ΔH também alterou. Então, ou seja, alterou toda a cinética do equilíbrio. Isso faz com que a constante de equilíbrio também altere. Altere a concentração. Então, vem cá. Eu tenho concentração de H2CO3 sobre a concentração de quê? De CO2. A água não participa. A quantidade de CO2 vai subir e de H2CO3 vai descer. Então, minha constante de equilíbrio faz o quê? Minha constante de equilíbrio desce. Então, a 60 graus Celsius, a quantidade disso diminui e disso aumenta. Então, a minha constante de equilíbrio a 60 graus Celsius desce. Essa é a análise para exotérmica. Mas um detalhe é importante: desloca para o sentido endo. Se a gente for fazer uma análise endotérmica, ou seja, o ΔH maior que zero, né? Aqui esse negocinho aqui que eu errei, ó. Ih, professor. Aqui é um pouquinho de sinal ali, eu errei. Na primeira, né? Aqui, o ΔH menor que zero. Aqui, o ΔH maior que zero. Ou seja, ΔH positivo. ΔH maior que zero. Positivo. Significa que o calor está nos reagentes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num equilíbrio a qual se absorve energia. Vamos pensar, pensa aí, professor. Tô pensando. Calma. Pensei. 2NO2 gasoso, indo e voltando, virando N2O2, N2O4 gasoso. Tudo bem? Tá aí. Se eu aumentar a temperatura... Não, ao contrário. Ao contrário. A ideia é a mesma, mas é com os reagentes ao contrário. Aqui, N2O4 gasoso e aqui NO2 gasoso. E aqui eu vou ter mais energia. Se eu aumentar a energia, vai deslocar no sentido contrário ao aumento de energia. Só que lembra que agora esse sentido aqui é endo e o inverso é o quê? Exo. Quem disse isso pra gente? O ΔH. Ou onde eu escrevi a energia ali. Então ele deslocou para o sentido o quê? Ele deslocou para o sentido o aumento de temperatura, desloca para o sentido endo, sempre. Agora, na exotérmica, o endo é o inverso. No endotérmica, o endo é direto. Isso vai fazer a nossa análise do Kc. Então, a concentração de NO2 ao quadrado sobre a concentração de N2O4, isso vai fazer com que a quantidade desse aumente e desse diminua. Então, o nosso Kc vai o quê?
o nosso Kc a 60 graus Celsius vai aumentar. Então, a única temperatura que altera a constante de equilíbrio é a temperatura. Ela aumenta para endotérmica e ela diminui para exotérmica. Fechou? Então foi. Esse é o deslocamento por temperatura. Deslocamento por pressão e volume. Como funciona? O sistema responde à pressão favorecendo ao lado de menor volume gasoso, ou seja, aonde tem menor número de mols de gás. Esse aí é um exemplo clássico que a gente olhou ali agora, né? Aqui nos reagentes eu tenho o quê? Eu tenho 2 mols de gás. Aqui no produto eu tenho o quê? 1 mol de gás. Quando a gente aumenta a pressão, o sistema tende a compactar as moléculas. Quando a gente diminui a pressão, o sistema tende a aumentar o número de moléculas do sistema. Então vamos analisar aqui, ó. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 moléculas. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Tchugluf. Aumentamos a pressão do sistema. Aumentamos a pressão do sistema. Continuamos tendo o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que o sistema aumentou a pressão. Então, esse sistema agora tem uma pressão elevada em relação ao inicial. Certo? Tá. O que vai acontecer? Opa! Olha lá, ó. Duas virou quanto? 1. Então, agora a gente tem quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Diminuiu o número de moléculas. Consequentemente, a pressão vai o quê? Cair. Certo? De novo. Você viu? Ó. Então, de novo. Agora eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, no início, eu tinha 12. 12 o quê? Mols de partículas. Agora, no final, eu tenho uma pressão menor, porque eu tenho 10 mols de partícula. Ou seja, meu sistema foi contrário à perturbação. Qual foi a perturbação? A perturbação foi aumentar a pressão, só que diminuindo o volume. Posso fazer essa mesma análise agora com o outro, partindo do outro. Então, eu esqueci que eu tinha colocado aqui do lado. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui. Então, no inicial, eu tinha 12 o quê? Mols. Certo? Aí, o que eu fiz? Eu aumentei a pressão. E aí, no final, eu obtive o quê? 10 mols. Ou seja, eu diminuí a quantidade de partículas do sistema. E aonde eu tenho a quantidade de partículas menor? Aqui, ó, para o lado do 1. Então, nesse caso, se eu aumentar a pressão, ele desloca para a direita. Agora, no segundo caso aqui, ó, inicial, nós temos quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que eu aumentei o volume. Primeira coisinha que elas vão fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elas vão continuar tendo quanto?
10 mols. Só que agora, eu fiz o que com a pressão? Eu diminuí. Elas vão começar a se decompor, ó. Viu lá? Uma aqui era sozinha, virou quantas? 2. Agora já tem 11. De novo. Ó, uma aqui era dupla, virou o quê? Mais 2. Então agora, no final, eu tenho o quê? 12 mols. Eu estou restabelecendo a minha pressão, né? Aumentando a minha pressão, aumentando a quantidade de quê? De mols. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou para onde tem menos mols. Se eu reduzir a pressão, eu vou para onde tem mais mols. Nesse caso, se eu reduzir a pressão, eu vou para onde tem mais mols. Para a esquerda. E se a equação tivesse ao contrário? Você faria a leitura ao contrário. Beleza? Beleza, Creuza? Então tá bom. Vamos lá. Próximo. Já foi, né? Já tivemos, né? Então já tivemos temperatura, pressão e concentração. Então, cairemos lá exercitos. Primeiro, considere as equações químicas e o equilíbrio a seguinte representado. Lá, reação 1, 2, 3, 4 e 5. Após submetê-las a um aumento de pressão, o deslocamento do equilíbrio gerou um aumento da concentração dos produtos. Peraí, aumentou a concentração dos produtos. Significa que quando eu aumento a pressão, eu desloco para o mais compacto. Ou seja, menos mols. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro, eu tenho 1 mais 1 e aqui 2. Eu tenho 2 mols nos reagentes e 2 mols nos produtos. Aqui não faz a menor o quê? Diferença. Porque aqui eu tenho 2 mols no reagente e 2 mols no reagente e 2 mols no produto. Vamos para outra. Aqui, ó, gás. 2 mais 1 dá quanto? Dá 3 mols no reagente. Aqui dá quanto? 2. 2 mols no produto. Pode ser esse? Pode, ó. Se eu aumentar a pressão, eu desloco para o lado mais compacto, ou seja, menos mols. Menos mols no produto. Beleza, pode ser esse. Vamos terminar de analisar as outras. Vamos lá. Aqui, ó. 1. São 2 o quê? 2 mols para 2 mols. Então, continua sendo 2. Próximo. Vamos de azulzinho. Aqui, ó. 2 mais 2 e 1. Então, aqui são quanto? 2 mols. E no produto são o quê? 3 mols. Não dá para ser essa alternativa. Por que não dá para ser essa alternativa? Porque se aumentar a pressão, vai para o lado mais compacto. E aqui, no final, eu gosto dessa. Eu não conto esse, eu conto só esse. Esse e esse. Ou seja, sólidos não entram na parte do quê? Da pressão para quando vai fazer os gases. Então, vamos lá. Vamos lá. De roxinho, então. Na primeira, não desloca, porque a quantidade de mols é a mesma. Então, aqui não desloca. Na segunda, desloca para onde? Para os produtos. Na terceira, não desloca. Na quarta, desloca para os reagentes. E na quinta, não desloca. Ele quer o cara que desloca o equilíbrio no sentido de quem? Dos produtos. Então, aqui desloca o equilíbrio no sentido dos produtos é o quê? É A2. Beleza?
Então tá aí uma análise de pressão, certo? Para a gente finalizar aqui, vamos fazer o seguinte. Resumex. Qual é a perturbação? Adição de um participante, de um reagente, sentido oposto ao participante. Não desloca nem o KC nem o KP. Retirada de um participante, desloca no igual do participante. Então vamos colocar um exemplo aqui. Aumentei a concentração dos reagentes, desloca para os produtos. Diminuir a concentração dos produtos, desloca para o produto. Aí. E não altera o valor da constante de equilíbrio. Aumentei a temperatura, sentido endotérmico, altera o valor da temperatura. Diminuir a temperatura, sentido exotérmico. Aí você tem que saber determinar qual é o sentido. Altera a constante de equilíbrio. Aumento da pressão, menor número de mols. Não altera o equilíbrio. Diminuindo a pressão, maior número de mols. Não altera a constante de equilíbrio. Certo? Então ficou aí para vocês as três principais propriedades que podem promover deslocamento de equilíbrio. Faça os outros exercícios e até a próxima!